Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui é o professor Chico e a gente vai falar um pouquinho hoje, continuar aí o nosso bate-papo sobre HTML, CSS e JavaScript, tá? Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos trabalhar com um exemplo prático de um jogo interativo, onde o objetivo é descobrir o culpado por um crime usando pistas fornecidas pelo código, né, que a gente vai colocar no código lá. Tá, então esse exemplo, eu utilizei ali a série The Boys, né, onde você, como investigador, precisa deduzir qual personagem ou super cometeu o crime, tá bom? E nesta aula nós vamos explorar em detalhes como o código JavaScript foi estruturado, além do código HTML e do código CSS, tá? E a partir dessa estrutura, qual que é a dinâmica do jogo? Então a gente vai analisar como um array de objetos armazena as perguntas e respostas, possíveis, como uma pergunta é selecionada aleatoriamente quando uma página é carregada, ou como o jogo verifica as respostas fornecidas pelo usuário. Além disso, eu vou explicar tintim por tintim para vocês cada linha de código para garantir que você compreenda exatamente como ele funciona. Esse exemplo vai ajudar você a entender conceitos fundamentais, como a manipulação do DOM, que a gente já viu no vídeo anterior. Eventos como JavaScript, lógica de programação para comparação de dados, também serão ofertados nesse vídeo. E ao final da aula, você vai ter uma compreensão bem bacana de como criar e manipular uma aplicação interativa utilizando JavaScript. Beleza, gente? Então, a partir de agora, nós vamos para o hands-on, tá? E vamos lá, então. Então, eu vou aqui para o nosso VS Code, certo? Bom, eu deixei preparado aqui já uma pasta com a imagem, beleza? Seguinte, eu vou criar 3 arquivos bases, tá? Então, botão direito do mouse, New File, eu vou criar o arquivo index.html. Ele já abriu aqui, né? Vou já criar o arquivo style.css e por último vou criar o arquivo script.js, tá? Então nós vamos trabalhar com esses 3 arquivos aqui. Nós vamos começar pelo arquivo do HTML, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai trabalhar com o HTML aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer as declarações iniciais, né, da nossa página HTML. E essa página HTML ela vai trabalhar da seguinte maneira. Então, vamos lá. Dei um emit aqui com a exclamação, tá? Vou trocar aqui a minha para PTBR. Vou colocar aqui no meu documento o título, né? The Boys descubra o culpado, tá bom? E já vou fazer as 2 chamadas que eu preciso. A primeira chamada que eu vou fazer vai ser a chamada do CSS. Então vou chamar link. Eu posso utilizar essa terceira opção, link CSS. Ele já me carrega. E aqui no body, antes de fechar, né, o body, eu vou fazer a chamada do meu script. Então eu vou chamar aqui script e eu vou utilizar a opção source, tá? Aqui ele não carrega automaticamente o nome, né, como no href faz. Então eu vou chamar ele aqui como script.js, tá? Então a gente já tem os links, então já estou linkado com o estilo e com o script. Beleza, gente? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar a trabalhar com os emits, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou trazer um header. Dentro do header, eu já vou colocar o H1, tá bom? Dentro do H1, eu já vou trazer um texto para a gente, ok? Então, para trazer o texto dentro do H1, né, usando o emit, eu uso chaves e aí eu vou colar o texto aqui. Beleza, né? E aí depois disso, basta aqui que eu dê um Enter. Só fazer um adendo, o emit muitas vezes, né, quando você dá o Enter, ó, ele não funciona. Isso por quê? Né? Porque a gente saiu do último comando. Então,
Quando acontecer isso, é só voltar um pouquinho aqui, dar o último comando e dar um Enter. Tá? Então ele já fez isso. A gente pode utilizar aqui o Go Live, né? O Live Server, né? E aqui, então a gente vai dar um clique aqui e ele vai startar para a gente, né? Deixa eu trazer para cá. E automaticamente ele já vai fazendo as alterações aí, beleza? Tranquilo, tá? Vou fechar isso aqui. E aí a gente vai continuar o nosso escopo de trabalho. Então, vamos lá. Agora a gente vai criar um Emmet um pouco maior. Tá? Então, eu vou dar um Enter aqui. Eu vou criar da seguinte maneira, galera. Main. Dentro de main, eu vou criar uma section. Dentro dessa section, eu vou criar um parágrafo. Esse parágrafo, eu vou criar esse parágrafo vezes 3. Tá? Vou colocar 3 parágrafos. Abaixo do parágrafo, eu vou criar um figure. Tá? Dentro do figure, eu vou criar um img. Tá? Embaixo do img, galera, eu ainda vou colocar um fig caption. Tá? Esse fig caption, ele é a legenda, tá bom? Beleza? Criei um fig caption e vou parar por aqui. Tá? Vou dar um Enter, então ele já traz a estrutura para mim aqui, né, de como a gente vai trabalhar. Ok? Ele já criou para mim, vou fechar aqui para ficar melhor aqui. Ele já criou para mim essa estrutura, ó, main, section e aqui os conteúdos, né? Bom, vamos lá. Eu separei aqui o conteúdo na lateral, tá? Porque senão vai ficar muito longo para a gente o nosso vídeo. Então eu vou copiar aqui, que eu deixei reservado aqui, e eu vou colar esse texto. Tá? Não se preocupe que eu vou disponibilizar para vocês. Ó, colei o primeiro texto. Tá vendo que criou essa linha gigante? Para quem não sabe, né, você pode quebrar essa linha utilizando o Alt Z. Tá? Então trouxe o primeiro texto. Vou trazer o segundo. E vou trazer o terceiro texto. Certo? Tá aí os 3 textos. Bom, aqui a gente vai trabalhar com uma imagem. Tá? Então, esse aqui é o elemento de imagem e ele está dentro de figure. Ou seja, eu estou encapsulando a imagem fig caption dentro de um elemento semântico, né, que nós chamamos de figure. Tá? Então, o img aqui, a gente vai começar a digitar. O VS Code ajuda bastante a gente nesse sentido, né? Basta eu começar, ele já dá o nome da pasta. img, e aqui eu coloquei bg.png. Tá? E como texto alternativo, eu vou colocar imagem de capa da série The Boys. Ok? Bom, desta maneira, e aí o Fig Caption, né? Eu vou colocar 7. São os 7. Tá? Então, se nós observarmos aqui, ó, a gente tem esse escopo. Ó. Então, ele já estruturou para a gente, The Boys, Jogo da Descoberta. Ele trouxe esse cara para a gente aqui, né? Trouxe aqui a imagem e a legenda está aqui. Tá? O alternativo, né, o texto alternativo, ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor que a imagem não carrega. Eu vou gerar um erro proposital aqui, tá? E vou trazer a minha imagem aqui. Ó. Tá vendo que a imagem quebrou? E aí ele traz esse texto alternativo, imagem de capa da série The Boys, tá bom? Fora isso aqui, né, se correr tudo bem, você não vai conseguir ali visualizar esse texto alternativo. Em alguns momentos, em alguns navegadores, você passou o mouse em cima, ele pode carregar para você ali também, tá? Ele carrega junto com o cursor ali. Tá? Então vou deixar o BG aqui. Bom, logo após o figure, eu vou esperar fechar a minha section, né? Então eu fecho a minha section aqui. Beleza? E eu vou colocar uma outra section. Tá? Essa outra section aqui, vamos lá. Dentro vai vir a section, vai vir o H2, né?
Dentro do H2 eu já vou inserir um texto, né? Então, tente adivinhar o culpado, ok? Logo abaixo da section, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar o mais, né? O sinal de mais, e vou colocar um parágrafo com um ID, ok? E o nome desse ID será pergunta, tá bom? E aí, aqui eu já vou deixar um texto mais ou menos estruturado, que a pergunta aleatória vai aparecer aqui, ok? Ó, então, ficou isso, né? Abaixo desse elemento, eu vou colocar o input. Então, eu vou colocar um sinalzinho de mais, vou trazer aqui o input, tá? E esse input, ele é legal que eu já quero carregar o type e o ID dele, tá? Então, como que eu faço? Eu vou fazer da seguinte maneira aqui. Eu vou digitar o input, beleza? A partir do momento que eu digito o input, eu vou colocar 2 pontos, text, ou seja, eu estou carregando, como vocês podem ver aqui, ó, type text. Ele vai trazer o name, a gente não vai utilizar nesse caso, mas ele vai trazer o name. Depois que a gente colocou o text, eu vou colocar o hashtag e vou já chamar o meu ID de crime location. Okay? Ele já cria um ID para a gente também. Tá? E aí, por último, eu ainda posso colocar a quantidade de vezes que eu quero que socorra. Então, eu posso vir aqui e colocar vezes 3. Né? Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou gerar 3 vezes o mesmo ID. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer 2 vezes. Eu posso gerar, ou 3 vezes alterar, ou eu posso repetir. Né? Então, eu posso pegar esse cara aqui, ó. Eu vou copiar, Ctrl C, né? Vou colar aqui e eu vou trocar. Em vez de ser crime location, eu vou colocar aqui sup. E vou colar novamente. E por último eu vou colocar a arma. Weapon. Tá? Então nós montamos aqui esse cara. Depois que nós criamos esse escopo, tá? O que a gente vai fazer? Eu preciso colocar um botão. Então, mais, né, porque eu vou gerar embaixo, button, ok? O texto do button será enviar resposta, certo? Abaixo do button, então aqui abaixo do button eu vou colocar um outro parágrafo, ID, ou seja, o hashtag resultado, tá? ID resultado, beleza? E aí eu vou fechar. Vou dar um Enter e ele vai fazer esse escopo para mim. Ó. Então ele trouxe o H2 dentro da section, o PID, a pergunta vai aparecer aqui. Os inputs, eles aparecem na mesma linha. Eu gosto de quebrar em linhas distintas. Tá? Ó. O fato de eu quebrar em linhas distintas não significa que esses caras estão sendo colocados um embaixo do outro na renderização. Tá? Legal. O name, galera, nesse trabalho, nesse projeto eu não vou utilizar, então eu vou retirar. Tá? Vamos retirar ele aqui. Certo? Só que tem um carinha aqui que eu vou colocar que eu não coloquei, que é o placeholder. Tá? Que é o texto que aparece dentro. Então, ó, digite dentro do campo input, né? O nome do super. Tá? Embaixo aqui no sup, digite o nome. Isso. Vamos inverter, vamos deixar o sup primeiro aqui. Primeiro a gente coloca o sup. Então vou fazer assim, ó, sup aqui. E eu vou colocar esse cara aqui, ó, crime location. Vou colocar com L maiúsculo, location, tá? Para ficar um sentido melhor. Vou trazer novamente um placeholder. Digite o local do crime. E por último, a arma, né? Então, placeholder, digite a arma
usada. Usada no crime. É usada só, tá bom, vai. Beleza? Um outro detalhe que a gente tem que colocar aqui é que em button, eu já vou deixar preparado, porque ele vai trabalhar com on-click. Então, vou já deixar aqui, ó, on-click, certo? E eu vou colocar o nome aqui, verificar resposta, tá? Só que aqui no final você coloca parênteses, ok? Então a gente já tem uma estrutura bacana, né? Ó, então já temos aqui jogo de descoberta, ele vai trazendo para a gente. Desceu, tente adivinhar, ó, já está aqui. Tá? E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: logo depois de section, logo depois que fechou a section, eu vou trabalhar. Tem mais alguns elementos que eu quero trabalhar com vocês. Tá? Então, eu vou trabalhar uma parte de dicas. Então, eu vou colocar aqui um aside H3, tá? Dicas. Logo abaixo eu vou trabalhar com uma lista ordenada, né? Então a lista ordenada é OL, ok? Então esse OL, aqui é o seguinte, eu vou trabalhar com 7 dicas. Então eu posso colocar LI vezes 7, tá? Ó, vou deixar dessa maneira, LI vezes 7, tá? E vou dar um Enter. Aqui eu vou também deixar reservado para vocês os textos, são as dicas que nós estamos trazendo para vocês. Então a gente vai colocar aqui uma a uma dessas dicas, tá? Vamos lá. Então, eu vou trazer vou trazer um elemento aqui para gente. Tá? Então a gente vai colando ali, né, para ficar um exercício mais bacaninha, né? Ó, aqui. Esse cara aqui também é legal colocar. Então vamos lá. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá bom, galera? Então assim, não se preocupem tanto, né? Ou podem ir fazendo com, não precisa ser exatamente esse tema, né? Vocês podem trabalhar aí com o tema que vocês acham um pouco mais interessante, beleza? Coloquei eles aqui, eles vão aparecendo ali pra gente, ó. Quer ver, ó? Conforme eu vou inserindo, ó, ele já vai aparecendo, ó. Tem um errinho aqui, a gente já checa esse erro, tá? Então aqui no primeiro ali, onde está o erro? Vamos ver novamente. Ah, tá na primeira dica, né? Então aqui, ó, na primeira dica aqui tem esse cara a mais aqui, ó. Pronto. Beleza, né? Depois que a gente fechou ali o aside, o main, eu vou colocar o footer só para finalizar. Vou deixar o footer fora. Tá? O footer, vou colocar um parágrafo e vou colocar um texto aqui, né? Ó, 2024, professor Chico Escobar. Ok? Terminamos aqui o nosso HTML. Tá? Então, essa é a estrutura que a gente vai trabalhar com o nosso HTML. Lembrando, tá, galera, que a gente está num escopo, como eu posso dizer, um escopo inicial. Tá? Então, não estou me preocupando aqui com layout, com blocagem de layout. Né? Já para não falar, mas não tinha que fazer dentro, utilizando Flex ou Grid? Sim, né? Mas eu não estou me preocupando aqui. Né? Então a gente está em uma aula introdutória sobre manipulação de DOM e a interseção entre JavaScript, HTML e CSS, tá bom? Bom, então nosso resultado aqui do HTML está ok, né? É um HTML compreensível por todos, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Agora a gente vai estilizar o CSS desse cara. Então, como que a gente vai fazer o CSS desse cara? O CSS desse cara aqui é um CSS simples, tá? E bacana de ser feito. Então a gente vai fazer ele aqui, ó. Eu vou começar com o body, tá? Vou determinar algumas coisas básicas, então o font family Arial, o font size, eu vou trabalhar com 12 pixels. A cor, eu vou trabalhar com o branco.
Background color. Eu vou trabalhar com uma cor, quase um preto, né? Um cinza bem escuro, um C, um C, um C. E margem e padding eu vou zerar. Margem 0, padding 0. Tá? Então a gente deve ter esse resultado aqui já, ó, né? Então já temos uma cor escura e o texto claro, tá bom? Bom, outra coisa que a gente vai fazer aqui agora, vamos continuar. A gente vai trabalhar com o header, com o main, com o footer. Então eu vou tentar trabalhar na sequência que nós estamos aqui no nosso HTML. Então nós trabalhamos aqui com o body, agora a gente vai trabalhar com o header. Tá? Então vamos definir o nosso header ali. Então vamos voltar para cá. Eu já vou definir o meu header. Tá? No meu header eu vou ter um background color. Esse background color aqui, eu vou trabalhar com a cor preta. Tá? Quando é uma anotação resumida, né, do hexadecimal. A cor, eu vou trabalhar com vermelho. Então, o vermelho FF0000. Vou trabalhar com um padding, ou seja, um espaçamento interno, tanto no topo, na base, na esquerda e na direita. Um pad de 20 pixels. Opa, coloquei um a mais aqui. E um text align centralizado. Tá? Devemos ter esse resultado aqui. Tá? Ficou o fundo preto e o The Boys em cima aqui. Vamos continuar então. Logo depois disso, do header, eu vou trabalhar com o main, né, que é o conteúdo principal ali do nosso projeto. Então vai vir o main. A partir do main, eu vou dar um... Eu vou utilizar porque é mais simples, tá? Mas não é o foco dessa aula. Então aqui eu vou utilizar um display flex, né? Esse display flex que eu vou utilizar aqui, ele vai servir para ajudar a gente a centralizar o nosso projeto. Então, vamos lá. Display, vou dar um flex direction, tá? De coluna. Então ele vai parecer que não houve mudança, mas aqui, ó, eu vou alinhar os meus itens ao centro, certo? Ó, alinhei ao centro. E aqui é o seguinte, eu vou colocar um padding bottom, né, de 20 pixels. E aqui, ó, é o seguinte, galera, eu vou utilizar 3 elementos: largura, largura máxima e margem. Então, o width que a gente vai utilizar aqui, ó, eu vou jogar 100%. Por quê? Deixa eu só mostrar para vocês antes de colocar. Tá? A gente tem isso aqui hoje, né? Ó. A gente tem esse escopo, e esse escopo ele não está centralizado. Tá? Então, assim, o que acontece? Na verdade, se eu começo a diminuir, ó, ele vai fazer isso aqui para a gente, né? Ó. Ele vai diminuindo, né? Ele vai jogando ali para o canto. Se a gente o que eu quero fazer é centralizar a imagem, o texto, né? Fazer uma largura máxima. Para fazer essa largura máxima, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer assim, ó. A gente vai dar uma largura de 100%, tá? A gente vai dar um max width fica a critério de vocês, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1000 pixels, tá? E eu vou colocar também, vou zerar margem, tá? Eu vou dar um 0 alto. Ele vai trabalhar dessa maneira para mim, ó. Tá? Ele centralizou esses caras, ó. Tá? E a gente vai centralizar esses aqui também. Tá? Na verdade, eles já estão centralizados, mas eles estão 100%. Tá? Então, a ideia é que ele fique nesse escopo aqui, centralizado. Tá bom? Bom, vamos lá. A partir disso, né, do main, o que a gente vai
vai trabalhar? Eu vou trabalhar agora com o footer, já para deixar o footer pronto. Tá? Então, no nosso footer eu tenho um background color 000. Eu poderia até, né, gente, aqui ao invés de trabalhar com o footer, utilizar o header ali, né? Só que aqui, por exemplo, eu vou trabalhar com algumas diferenças. Então, o background color, sim, ele é o mesmo, tá? Então, não tem muito o que fazer. Mas a cor color vai ser branca e text align center, tá bom? Eu vou dar um padding interno também, né, para ter um espaçamento, um respiro ali de 10 pixels, beleza? E aí o nosso resultado ele vai começando a melhorar, né? Então já tem aqui um fundo, eu já tenho aqui uma base e a estrutura do meio. Agora a gente vai configurar, tá? A gente vai configurar as imagens. A gente vai configurar o image e o fig caption. Não necessariamente nesse exercício eu não vou trabalhar com figure no CSS. Tá? Então, o image, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar 100%. Opa, perdão. Vou colocar largura de 100%. Tá? Altura alto, ou seja, ele vai manter uma proporcionalidade. Eu vou dar um border radius de 8px, ok? E eu vou colocar aqui, ó, border 2px, né, de borda, sólida e com a cor branca, ok? Isso aí já me resulta nesse aqui, ó, eu já centralizei minha imagem, tá? E agora eu vou utilizar aqui o Fig Caption para trabalhar com a legenda, tá? Então vamos lá, vamos voltar. Logo abaixo do image, eu vou trabalhar com o Fig Caption. Fig Caption. O meu Fig Caption, ele vai ter o Text Align Center e o Font Size de 10 pixels. Certo? Vou mandar mais um pouquinho antes de dar mais uma observada lá. Bom, agora eu vou trabalhar com a section e o aside. Esses dois caras eles vão ser importantes porque eles vão dar o acabamento final. Então, a minha section, ok, ela vai ter um background color 333, um padding de 10 pixels e 20 pixels, ou seja, o primeiro número de 10 ele afeta o topo e a base, e o segundo número de 20 pixels ele afeta a esquerda e direita desse espaçamento interno, tá bom? Após isso, eu vou trabalhar com um margem de 20 px em cima e embaixo e 20 px e 0, tá bom? Eu vou colocar um border radius, ou seja, uma bordinha ali, né, com 8 pixels. E aqui é legal, né, porque eu vou colocar uma largura aqui de 100%, mas ele vai estar obedecendo aquele max widget que nós colocamos no main, que é o main ele está encapsulando todos os outros elementos aqui nesse exercício. Então eu vou colocar essa largura de 100 e aí eu vou colocar um box shadow. O box shadow, gente, tá? Ele vai vir com alguns parâmetros para trabalhar o sombreamento. E aqui eu vou trabalhar com RGBA. O RGBA, Red, Green, Blue e o canal alfa, eu vou trabalhar todos eles com 255, tá? O Red 255, o Green
eu vou colocar 0 e o blue também 0, ou seja, ele vai gerar um vermelho para mim. E aqui no canal alfa eu tenho 0 totalmente transparente, 1 opaco. Totalmente opaco eu vou trabalhar com 50%, 0,5. Ou seja, eu criei um box shadow para mim. Se a gente observar esse cara aqui agora, ó, ele fez isso, ó. Olha que legal, ele traz essa borda ao redor, né, ó, e ele já colocando a largura de 100%, ele já deixa todos esses caras alinhados, né? Então, aqui o nosso Fig Caption. Então já vai ganhando uma cara mais interessante, né, o nosso projetinho aí, tá bom? O que mais nós podemos fazer aqui? Vamos ver aqui como a gente pode deixar. Vamos trabalhar um pouquinho com os formulários, tá? Ah, e o aside, que é a parte de dicas. Então a parte de dicas eu usei como aside, tá? Então a parte de dicas a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou colocar um background color cinza, tá? Eu vou usar a cor preta. Eu vou trabalhar com padding de 10 pixels. Ok. Margem top, ou seja, vou afetar só a parte de cima da margem, vou trabalhar com 20 pixels. Border, agora aqui eu vou trabalhar uma borda, diferente do box shadow, né? Eu vou trabalhar uma borda só na esquerda, então eu vou trabalhar com border left, ok? Esse border left ele vai terá, né, 4 pixels, será solid e vai trabalhar com FF, ok? Eu costumo trabalhar com RGBA quando eu preciso de transparência, tá, gente? Mas não é nenhum demérito, né? Trabalhar com RGBA ou trabalhar com hexadecimal. E aqui eu vou colocar uma largura também de 100%. Ok? Então o nosso resultado deve ser esse aqui na parte de baixo. Ó. Então ele vai trazer isso. Ah, o border radius, né? Eu não coloquei, tá vendo? Ficou quadradinho. A gente está seguindo o border radius. Vamos seguir também aqui, ó. Então eu vou colocar embaixo do border left para ficar mais organizado. Border radius 8px. Ok. Agora sim, né? A gente tem uma bordinha. Ficou bem interessante, ficou bem bacana, tá? Bom, o que falta a gente configurar é aqui o nosso input e os nossos títulos, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o VS Code. Bom, aqui ó, eu vou trabalhar com o H2 e o H3. E esses caras, eles vão ter margem top zerada, tá? E o font size será 14 para ambos, ok? Vou manter as cores originais. No input, então vou colocar aqui o input, vou determinar que eu estou trabalhando com o input o type text, né? Perdão. Então aqui ó, type. Opa, vamos arrumar isso aqui que ficou fora, né? Então aqui é o seguinte. Vamos lá. Então, input. Oh, gente, perdão. Type, dois pontos, igual, perdão. Tá difícil aqui agora, hein? Roscou. Text. Ok? Agora foi, hein? E aí eu vou abrir aqui e vou trabalhar. Então, estou indicando que eu vou trabalhar com o input, que é do tipo texto. Então, eu dou um padding de 8 pixels, um border de 1 pixel, solid e vermelho, tá? Eu vou trabalhar com margin right, ou seja, espaçamento esquerdo ali de 10 pixels, 10px, tá? Que mais que a gente pode colocar? Ah, vamos colocar um border radius de 4 pixels, ok?
um background color da cor do fundo para aparecer aqui, né? Então vou colocar aqui um background color. E por último, eu vou colocar a própria cor, né, do texto, color branca. Tá? Então isso aqui faz com que a gente tenha esse escopo já. Tá? Olha que legalzinho que ficou. Quando eu digito, fica clarinho, tá bom? Vamos só configurar o botão para que a gente possa ir para o JavaScript. Beleza, gente? Então esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas vale bastante a pena aí para a gente assistir, tá bom? Então, aqui, além do input, eu vou dar um button. Dentro desse button, eu vou dizer que ele vai ter um padding de 8 pixels em cima e embaixo e 16 nas laterais. Vou colocar aqui background color. O background color do botão ele vai ser um vermelho. Tá bom? A cor branca. Ok. Border, eu vou tirar a borda, né? Border none. Border radius 4, para acompanhar lá os inputs, 4 pixels. E por último, eu vou trabalhar com o cursor pointer, ok? Então ele vai trazer esse cara para mim aqui. Ah, já vou fazer o hover, que é quando passo o mouse em cima, e aí a gente já vê de uma vez já, tá? Então vou dar um enter aqui, ó, vou colocar button, dois pontos, hover, certo? E o background color dele será 4F, eu vou escurecer o vermelho, né? 4F0000. E aqui eu vou colocar um box shadow também, tá? Esse box shadow aqui, ele será igualzinho que a gente acabou de fazer, tá? Só que a diferença é que ele será branco. Então RGBA, então ele será 255, 255, 255 e o alfa a gente vai trabalhar com 50%, 0.5 também, tá? Ok, e já nosso resultado é esse, tá? Ó. Então olha que legal, passou o mouse, né? Ó. Então eu tenho essa página aqui, beleza, gente? Bom, por último aqui, para a gente finalizar o nosso CSS, vamos lá. Para finalizar o nosso CSS, a gente vai vir aqui, resultado. O nosso resultado, eu vou trabalhar aqui, margem top, 20 px, e o peso da fonte, que eu vou colocar bold. Ok? Então, finalizamos ali o nosso style.css e agora a gente vai trabalhar com o nosso... a gente vai trabalhar aqui agora com o nosso JavaScript, tá bom? O JavaScript, galera, ele é o seguinte, tá? Então a gente vai trabalhar com alguns elementos, né? Então já vou adiantar para vocês alguns elementos ali que são extremamente importantes e bacanas para a gente, tá? Esses elementos que a gente vai explorar são os seguintes. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para ver vocês um pouco aqui, certo? Estão me enxergando aqui agora? Beleza? Então vamos lá. Seguinte. A gente vai trabalhar, eu vou detalhar um pouquinho aqui do código JavaScript, falar rapidamente. Então, primeiro a gente vai trabalhar com array de objetos, tá? E esse array de objetos a gente vai chamar ele de perguntas. Então, esse array ele vai conter todos os cenários possíveis de perguntas. Então, cada objeto desse array ele vai incluir algumas coisas. Então, no nosso caso, tá, a gente tem pergunta, crime location, weapon e o sup, que é o personagem.
Tá? Então vamos pensar no array aí como uma cômoda. Então a gente tem várias gavetas, onde dentro de cada gaveta a gente pode guardar e organizar algumas informações. Tá? Então o array aqui ele é a base ele é a base de dados para as perguntas do jogo. E ele vai ser usado para comparar as respostas inseridas pelo usuário. Tá? Então a gente também vai trabalhar com o Content Load do DOM, que é um evento que vai garantir que o código que interage com o DOM só seja executado depois que todo o conteúdo HTML foi carregado e processado. Isso vai evitar erros ao tentar manipular elementos que ainda não existem na página. E aí a gente vai trabalhar com com duas funções, né? A gente vai trabalhar com a função gerar pergunta aleatória, que é uma função que escolhe aleatoriamente uma das perguntas do array, tá? E nós vamos trabalhar também com a função verificar resposta, ou seja, essa função ela é ativada quando o usuário clica no botão enviar resposta. Beleza, gente? Então vamos lá voltar aqui para o VS Code e vamos trabalhar um pouquinho com o JavaScript, tá bom? Vamos lá. Bom, voltamos aqui para o nosso JavaScript, para a nossa tela do VS Code, e a gente vai trabalhar um pouquinho aqui agora com o nosso JavaScript. Tá? O Java ele não é um código tão longo, tá? Ele é um código relativamente curto. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai criar uma constante. Como tem bastante coisa para digitar, tá? Eu já deixei separado aqui para a gente, tá? Os nossos esse array, porque senão vai ficar muito longo para a gente, tá? Então a gente vai colar esse cara aqui e vai separá-lo, porque isso aqui vai ajudar a gente a otimizar o nosso tempo de vídeo aqui. Tá? Então o nosso array a gente vai criar uma constante perguntas, né? Só vou criar aqui, ó, const perguntas, e aí eu vou fazer o meu array. Opa, não são chaves, são colchetes. Tá? E dentro desse array, eu vou criar uma estrutura. Essa estrutura, né, de array, ela funciona dessa maneira aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho esse. Depois eu tenho esse. Sempre é dentro dessa estrutura. Ó. E por último, não tem. E aí, dentro de cada um desses blocos, eu vou colocar a pergunta, né? Então, vai funcionar dessa forma aqui. Deixa eu pegar para vocês. Ó, funciona dessa maneira. Tá? Então, pergunta, isso aqui é um array. Então, eu estou armazenando na minha gaveta uma pergunta, a localização do crime, a arma e o super-herói. Reparem que tem vírgula, né? Nesses três, no último não precisa. Então, eu vou fazer isso aqui para os três, para todos esses, ó. Ok, vamos lá. E o último aqui está feito também. Beleza, tá? Então, esse é o nosso array. Após o nosso array, a gente vai criar o evento DOM-Content-Loaded. Esse evento, como eu disse anteriormente, ele vai ser disparado quando o documento HTML inicial foi completamente carregado. Então, vamos colocar ele um pouquinho aqui. Vou subir ele aqui para a gente, ó. Vocês vão ver que o JavaScript é super simples. Então, ó, document. Eu vou adicionar um event listener. Aqui, ó, eu vou chamar o DOM Content Loaded. Fora das aspas duplas, eu vou colocar uma vírgula e vou chamar uma função, um arrow function. Ok, ó. Vou trazer esse escopo aqui, vou dar um enter. Então, o que a gente vai colocar aqui? Quando o DOM estiver pronto, ele vai gerar a pergunta aleatoriamente. Tá? Então, para gerar essa pergunta aleatoriamente, a gente vai fazer isso aqui, ó. Const. Tá? Eu vou chamar esse const de pergunta aleatória. Pergunta aleatória. Ok? Pergunta aleatória igual a gerar, porque ele vai gerar, né? Pergunta aleatória. Ok? E logo abaixo, aqui ele vai ter então a pergunta aleatória gerada,
Então, a pergunta aleatória gerada, ela vai ser inserida no elemento HTML que tem o ID pergunta. E esse elemento foi definido no HTML e corresponde ao parágrafo onde a pergunta é exibida. Então, aqui embaixo eu vou colocar document, ponto, getElement, porque eu vou pegar by ID, getElement by ID. Vou trazer aqui a pergunta, ok? E vou colocar aqui, ó, ponto text content, beleza? Igual pergunta aleatória. Pergunta aleatória, ponto pergunta, certo? Depois disso, eu vou trabalhar com duas funções. A primeira função, ela é a responsável por gerar uma pergunta aleatória a partir do array perguntas. Então, eu vou vir aqui e vou colocar esse cara aqui, ó. Vamos lá, então. Vou criar uma função. Essa função vai ser gerar pergunta aleatória, já está ali, tá? Abaixo dessa função, dentro dessa função, eu vou colocar isso aqui, ó. Vou criar uma constante. Vou chamar ela de índice aleatório. Índice aleatório igual a math.floor. Isso quer dizer o quê? Arredonda um número para baixo para obter um número inteiro, tá? E aqui dentro eu vou colocar math.random. Esse cara, ele vai gerar um número decimal aleatório entre o 0 e o 1, para que você consiga trazer uma pergunta de uma maneira aleatória, tá? Ponto random dessa maneira aqui. Aqui fora, ó, eu vou fazer o seguinte. Opa, vou colocar aqui asterisco, pergunta, ponto, length. Opa, tem um G ali, né? GTH. Ok? Beleza, gente? E aqui agora, a gente embaixo dessa função, a gente coloca um return. Esse return eu vou chamar de perguntas. Opa. Return perguntas. Índice aleatório. Ok? Então a gente tem esse escopo aqui até agora, tá? Vamos ver como que esse escopo tá, se a gente já tem algum resultado já. Tá, ó. Então aqui a pergunta vai aparecer aqui, então a gente está montando o escopo para que a gente consiga esse resultado aqui, tá? Então a gente já criou esse cara e agora a gente está trabalhando, né? Nós trouxemos essa função que vai gerar a pergunta aleatória para a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Bom, vamos testar aqui como que está saindo. Ó, a pergunta vai aparecer aqui, não funcionou. Então tem algum erro no nosso código aqui. Eu devo ter comido bola em algum momento. Vamos lá, trazer aqui, ó. Já achei, ó. Você tem aqui, ó. Eu inverti o T e o A, tá, gente? Math. E aqui, ó, esse pergunta não é uma pergunta referente ao ID, é referente a meu array. Então aqui é perguntas. Ok? Perguntas, ó. Se a gente testar esse cara aqui agora, a gente vai ver um pouquinho diferente. Ó. Se a gente testar esse cara aqui agora, a pergunta começou a aparecer. Ó. Toda vez que eu dou um refresh, eu altero a minha pergunta. Beleza? Tranquilo, né, gente? Então vamos lá. Vamos para a parte final aí da nossa aula, que já está bem além do que eu programei aqui. Temos quase uma hora de aula aqui, mas vamos continuar, né? Nos próximos vídeos eu tento, acho que cortar por etapas ali, tá bom? Bom, além de gerar a pergunta aleatória, tá, a gente vai verificar a resposta. Tá? Então, para fazer essa verificação de resposta, a gente vai criar uma função. Opa. Essa função eu vou chamar de verificar resposta.
ok? E primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou criar lá, tá? Eu vou obter o valor inserido pelo usuário no campo do texto com o ID Crime Location e eu vou remover qualquer espaço em branco no início e no final com o trim. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Const Crime Location Input, eu estou acrescentando aqui porque esse é diferente, igual a document ponto get animation não, get element by ID. Aqui eu vou trazer crime location, certo? Aqui fora ponto value ponto trim, certo? E eu vou repetir o mesmo processo para os dois. Então é o mesmo processo, ó, const, só que eu vou trocar os nomes, né? Então eu vou trazer aqui, ó, sup input igual a document ponto get element by ID, ok? Sup, aí eu vou pôr ponto value ponto trim, ok? E vou fechar esse cara aqui, tá bom? Uma outra coisa, falta a arma, né? Então eu também vou criar um const aqui, tá? Que será weapon input, ok? Deixa eu só colocar aqui que ficou com dois N's, tá? Igual, mesma coisa, tá, gente? Document.get element by ID. Aqui eu vou colocar weapon ponto value ponto trim, certo? Então eu estou verificando a resposta desses três caras. Então crime location, weapon e sup. E aí eu preciso obter o texto da pergunta atualmente exibida na página, que está dentro do parágrafo com ID pergunta, né, para fazer a comparação. Então eu venho aqui const pergunta atual, tá? Igual a document.get element by ID, tá? E eu vou trazer aqui pergunta. Aqui eu não vou precisar tratar porque ela já está lá, então eu só vou colocar text content, tá? E por último, eu vou trabalhar uma constante pergunta objeto, tá? Esse pergunta objeto vai utilizar o método find. Ele serve para localizar o objeto dentro do array perguntas que tem a mesma pergunta atualmente exibida. E isso vai permitir que a gente acesse os valores corretos para fazer a comparação. Então, o pergunta objeto ele vai ficar assim, ó, igual perguntas, que é o nosso array, ponto find, tá? Aqui eu vou trabalhar com arrow function, vou chamar de perg, certo? Perg ponto pergunta, que é o nosso ID, ok? E eu vou fazer uma comparação idêntica, né, de pergunta atual. Então esse aqui seria o nosso escopo, né? Então eu vou comparar, tá? Por último, né, a gente está quase lá, a gente tem que só finalizar com o nosso if, né? Então com o if a gente vai verificar se os valores inseridos pelos usuários correspondem exatamente aos valores do objeto correspondente. Então eu vou fazer o seguinte aqui, né? Eu estou dentro da função ainda, tá? Então cuidado para vocês não começarem a fazer o if aqui, ó. Não, vocês vão começar a fazer o if dentro da função. Vamos montar o if
if, ok? Já vou montar o if inteiro para vocês verem aqui. Então, nesse aqui, ó, eu vou colocar um else e vou fechar, tá? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu vou fazer o tratamento, tá? Eu vou garantir que a comparação que será feita não seja sensível a maiúsculas e minúsculas. Eu sei que dá para a gente melhorar isso, mas utilizando to lowercase, isso vai garantir, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa parte final aí. Então eu tenho o meu if, então eu vou utilizar o creamy location input ponto to lowercase, tá? Vou trabalhar o operador lógico aqui. Pergunta objeto ponto crime location ponto to lowercase, certo? Aqui eu vou inserir um operador AND, ok? Vou quebrar a linha aqui. Weapon ponto to lowercase, ok? Mesma coisa, gente, não vai mudar nada. Também vou trazer pergunta objeto ponto, que vai mudar aqui, obviamente. Aqui eu vou trabalhar com weapon ponto to lowercase, certo? Ponto to lowercase. Vou inserir um novo comparador e vou colocar sup input ponto. Opa. Lowercase. É igualzinho, tá, gente? Pergunta objeto ponto sup ponto to lowercase, ok? Tá? E aí ele vai, se todas as respostas estiverem corretas, a mensagem de sucesso. Agora a gente só vai trabalhar as duas mensagens, né? Se todas as respostas estiverem corretas, a mensagem de sucesso é exibida com o ID resultado que a gente deixou lá. Então, document ponto get element by ID resultado, tá bom? Ponto text content igual, aqui eu vou colocar correto, o culpado é espaço mais, porque eu vou concatenar com o pergunta objeto para trazer o sup correto. Mais, aí eu trago novamente aspas duplas, ponto final, para montar a frase, tá? E se qualquer resposta estiver incorreta, uma mensagem de erro é exibida. Então eu venho aqui e aí eu coloco document ponto get element by ID, também vai exibir lá, né, independente, resultado ponto text content igual a resposta está errada. Tente novamente. Tá? E esse é o nosso código. Tá? Então, vamos, o que nos resta fazer agora? Resta testar. Então vamos lá testar esse cara aí. Bom, vamos lá. Abri aqui, ó, vou preencher, né? E eu cliquei, ó, não está funcionando, tá? Então, por mais que a gente tente aqui, não está funcionando. Vamos verificar. Deve ter comido bola em algum lugar aqui, hein? Vamos ver o que foi aqui. Bom, primeira coisa que eu já vi de cara, gente, é que não é esse valor isso aqui. Isso aqui acontece, o autocompletou. É só value. Tanto, né? Então a gente vai trabalhar aqui é somente value. Os três primeiros, né? Este.
este e este aqui, ó, tá? Eles são value, tá? Aí depois vem o text content, ok. E uma outra que a gente não trabalhou corretamente é aqui, ó, weapon input. Aqui, ó, faltou o input, tá? Ó, input, tá? Weapon input. Aparentemente é isso aqui que fez com que a gente errasse, né? Então, ó, em um local de descobertas, vamos manipular, né? Então, em um local de descobertas onde a luz queima com precisão, quem manipula o poder com olhos de fogo? Então, vamos lá. É o Capitão Pátria, né? Então, vamos colocar aqui. Capitão Pátria. O local do crime foi no laboratório. E aqui, laser dos olhos. Então vamos ver agora se a gente já tem um resultado. Ah, correto, acertamos. O culpado é o Capitão Pátria. Se eu colocar aqui em caixa baixa, por exemplo, o Capitão Pátria, se eu colocar aqui o L e o L também, e enviar a resposta, ele também vai dar correto. Agora, se eu colocar um caractere a mais, ó, ele já vai dar errado. Se eu tirar esse caractere aqui, por exemplo, de acento, né, e colocar pátria, ele também vai dar errado, porque a gente não fez esse tratamento. Tá? Então se eu venho aqui agora e dou um recarregar a página, ó, no coração da organização, onde decisões são explosivas, quem se esconde nas sombras com um toque mortal, né? Então esse cara aí, ele é o Black Noir. O local do crime, ele é no escritório. Aqui, ó, já está aqui escritório. E nós vamos colocar um C4. Vamos testar. Correto, o culpado é o Black Noir. Tá bom, gente? Galera, então era esse o exercício que eu tinha para passar para vocês. Ficou bem longo, né? Então, no próxima vez a gente eu vou trabalhar um pouco diferente com vocês, tá? E aí é o seguinte. Então, eu voltei para mim, mas vamos voltar aqui para a tela só para a gente verificar como que ficou. Se vocês tiverem ali alguma dúvida, né? Não tenham, não revisem, né? Assistam novamente, procurem alguns erros ali que vocês podem cometer, porque erros eles acontecem, tá, gente? É muito comum acontecer esses erros, né? Porque são erros de digitação, de autocompletar e tudo mais, tá? Então é isso, tá, galera? Esse código, ele JavaScript aqui pra gente, ele é bem bacana, tá? Então ele cria uma experiência interativa onde os usuários vão ser desafiados a identificar o personagem que cometeu lá um delito fictício com base nas pistas que a gente deu com as dicas. Então ele está bem estruturado, né? A lógica está clara e ele está funcionando corretamente para o propósito do jogo. Beleza? Galera, então espero que vocês aproveitem, espero que vocês tenham curtido aí e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.